curso, que foi organizado pelo projeto de extensão Viver os Educadores do Pantanal, em parceria com o Laboratório do CARI, o NEMAT, o FMP e o Instituto de vários professores e estudantes, né? Hoje ainda teremos. Sábado passado, tivemos um probleminha com a conexão da internet, foi em boa parte de Cáceres e região, e esse é um dos motivos que acabamos interrompendo a live. Então, por isso, estamos iniciando hoje um pouquinho mais cedo, para concluir as apresentações a tempo. Gostaria de me apresentar, me chamo Joyce, sou mestrando do PPGCA do Gaia. Hoje estarão conosco o senhor José Aparecido, que ele é biólogo, membro também do Instituto Gaia e presidente do Hidrográficas do Cabaçal, o professor Dr. Fernando de Moraes, doutor em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, adjunto também da Universidade Federal de Paraíba. Ele também foi membro do Instituto Gaia por muito tempo e hoje é nosso parceiro em diversas atividades, né, também. Temos formado em Biologia pela UniMate, Irandi, graduando em Biologia e também faz parte da equipe do Gaia. Temos o graduado em Biologia, também membro do Instituto Gaia. A Danute, doutorando no GCA, matemática. Os estagiários também vão estar presentes com a gente no apoio, né? Temos aqui a Maura, a Viviane, a Flaviane, Elimárcia, Elisene, a professora doutora Solange Queda, do Laboratório do Viver Educador, instalado, né, na UNEMAT. E hoje, para dar início ao nosso curso... Professor Fernando? Pronto aqui, viu? O senhor vai apresentar agora? Isso, seu José. Se não der para me falar, mas pelo menos eu vou ouvir direitinho aí, tá? Podemos colocar a sua apresentação, Fernando? Pode colocar, viu? Eu fico aguardando aqui, para a gente iniciar. Prontinho. Olá, gente, bom dia a todos e todas, né? Eu sou o Fernando, sou professor de Biologia aqui na Universidade Federal da Paraíba. Sou membro do Gaia há muitos anos, né? Participo das ações desde a época da minha graduação, né? Junto com os companheiros e companheiras aí de Cáceres. E hoje a gente tem companheiro e companheira praticamente em todo o Brasil, em toda a América Latina, né? Pessoas que compartilham das mesmas ideias que nós compartilhamos no Instituto Gaia, né? Que está relacionada com o bem viver, com a conservação ambiental, né? Conservação do saber tradicional e tudo isso com um meio ambiente saudável para todos nós, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre métodos de coleta de material botânico, né? A ideia é que a gente possa bater um papo mesmo, né? Então, fiquem à vontade para colocarem aí alguma pergunta no chat, né? E, na medida do possível, a gente vai conversando, tá? Hoje eu sou coordenador do Laboratório de Botânica Aplicada à Agroecologia. Já aproveito aí o momento para convidá-los e convidá-las, né, para seguir o nosso trabalho nas redes sociais aí, do @laboa_UFPB. Joia? Pode passar adiante?
Próximo slide. Bem, quando a gente fala de material botânico, né, o que seria esse material botânico? Quando a gente fala em material botânico, a gente está especificando aquilo que faz parte de uma planta, né? Então, eu posso coletar semente, posso coletar fruto, posso coletar um ramo de uma planta, né? Posso coletar uma planta inteira, né? Então, tudo isso faz parte de um componente da planta, tá joia? E aí, por que a gente coleta? Qual o objetivo de coletar, né? Por que os interessados, né, em meio ambiente, principalmente quem trabalha na área de botânica, tem interesse em fazer coleta, né? Então, pode seguir, por favor. Bem, primeiro a gente precisa fazer o registro da biodiversidade, né? Por que é importante isso, né? Porque a gente tem que conhecer essa biodiversidade local, regional, global, né? Isso é importante para a gente ter um registro disso, né? Outra coisa é comprovar os dados que a gente faz numa determinada pesquisa. Se, por exemplo, nosso interesse é fazer uma pesquisa sobre quais plantas eu preciso conhecer em uma determinada região para restaurar o ambiente ou recuperar o ambiente em um determinado local. Se eu não tenho esse registro da biodiversidade, eu não vou ter como saber quais plantas existiam ali, né? Faz parte do procedimento científico, então a gente está observando, né, no Brasil atual, uma negação à ciência, e isso é muito perigoso, né? Porque quando eu não valorizo a ciência, eu estou valorizando apenas o eu acho, né? E no caso da ciência, né, entre a pessoa achar e o que é, de fato, um conhecimento científico, tem uma diferença muito grande, né? Então, nós que somos cientistas, temos que prezar por esse procedimento metodológico muito coerente, tá bom? E garantir a identificação do material, minimizando erros, tá? Então, se eu coleto uma planta, é a possibilidade que eu tenho de fazer a coleta e depois identificar, né, da maneira mais correta possível, né, para que a gente minimize erros. No caso de plantas medicinais, né, isso aqui é muito importante, porque quando eu coleto uma planta medicinal, ou que eu acho que é medicinal, mas não é medicinal, eu posso estar, né, por exemplo, indicando o uso de uma planta medicinal que tem uma potencialidade em fazer mal para as pessoas, né? Então, é importantíssimo a gente ter um conhecimento adequado daquilo que a gente está coletando. Tá joia? Pode seguir? A gente está num bate-papo, eu estou aqui tomando meu cafezinho também, viu? Pode seguir adiante? Bem, onde o material coletado é armazenado, né? Se eu coleto o galho de uma planta, se eu coleto um fruto, né? Isso tudo dentro de um procedimento científico adequado, eu também preciso armazenar isso de forma adequada. Tá joia? Então, vamos seguindo. E o local adequado para a gente armazenar, né, esse material botânico é chamado de herbário, tá joia? Agora, vamos conhecer o que é um herbário? Tem algumas fotos aí, eu quero apresentar para vocês já já, tá? Então, os herbários, eles são valiosos bancos de dados, né? Eles são locais onde a gente leva o material botânico coletado e, nesse local, a gente pode fazer todo o trabalho necessário até chegar à identificação, tá joia? Pode ir adiante. Então, das plantas, né, do campo até o herbário. Como é que acontece? Vamos lá? Então, não pedi aí a autorização das pessoas para colocar a foto, mas são
ex-estudantes da Unemat participando de um projeto com a gente lá no Rio Alegre, em Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Então, a gente faz todo o trabalho de ir para campo. Está vendo aqui? A gente coleta, né, os galhos. Tá joia? Esses galhos são colocados em papel jornal, né? Depois são prensados. Pode ir? Né? Então, um raminho desse, ele é colocado em um papel jornal, é prensado para que ele fique com essa posição, tá joia? Bem organizado, né? Para que quem faça a identificação consiga visualizar bem o que é flor, né? A disposição das folhas, né? Como é que está a disposição das folhas e dos galhos no ramo, se essas folhas têm se são serrilhadas, se não são serrilhadas, né? Então, tudo isso é importante para o pesquisador identificar corretamente a planta. Pode ir? É importante também a medida, né? A gente ter dados de medida. Um profissional de extrema relevância para nós, né? É o profissional técnico de herbário, é ele que vai nos dar todo o apoio necessário, né? Para podermos identificar o material, é ele que empacota esse material para mandar para especialista, né? É ele que cuida desse material na estufa para poder se hidratar certinho, né? Então, o profissional de técnico de herbário é fundamental. Infelizmente, né, a gente teve essa profissão sendo extinguida dos quadros das universidades aí, e hoje os herbários a gente não conta mais com a possibilidade de ter concurso para essa área tão importante, tá joia? Pode seguir. No herbário também, olha eu aí, né, novinho, faz uns 3 anos isso, viu? Professor Arnildo Pote, né? Então, o herbário é o local também onde os pesquisadores se encontram, né, para identificar o material botânico. Então, é o local onde o pesquisador mais experiente, né, ele pode ensinar o estudante, e é o que está acontecendo aí comigo, né? Eu estava nesse momento, essa foto para mim é muito relevante, porque é um pesquisador que a gente admira muito, né, no Pantanal, e foi um dia de muito aprendizado para mim, tá? Pode seguir. Esses aqui são os armários, né? Então, toda a planta coletada, ela é subdividida, né? Organizada em famílias botânicas. Essas famílias botânicas, elas compõem, né, a partir de gêneros e espécies. Então, fica tudo aqui como se fosse uma livraria, né? Como se fosse aí uma biblioteca. Só que aqui, no caso, é uma biblioteca de plantas. Se eu quero saber qual a planta que eu estou procurando, né, eu posso ir aqui por nome de família e encontrar ou não, né? Caso tenha nessa biblioteca, no caso aqui o herbário, eu posso encontrar direitinho. Tá joia? Pode seguir? Esses armários, né, são armários específicos, armários muito resistentes, né, armários bem fechados, inclusive para evitar que entre inimigos naturais aqui, né, praça, por exemplo, e possa estragar, né, essas plantas que estão depositadas aqui, tá joia? Então, veja, aqui a gente tem a identificação, né, por família, por letras, né? Essas letras são de acordo com as famílias, e aqui a numeração por seção de armário, por prateleira, né? Então, cada uma dessas tem uma determinada família de plantas, tá joia? Ou mais de uma família, né? Pode seguir. Bem, dentro do herbário também a gente pode encontrar carpoteca, né, que é onde a gente guarda frutos e sementes, a micoteca, onde a gente guarda fungos, né, a xiloteca, que é a coleção de madeiras, e a ficoteca, a coleção de algas, né? Então, a gente pode ter isso em um mesmo ambiente chamado herbário, ou pode ter em ambiente separado, né, com essas denominações aqui: carpoteca, micoteca, xiloteca e ficoteca. Tá joia? É possível que a gente encontre isso nos espaços de herbário. Pode seguir? E aí, gente, todo esse material coletado, ele fundamenta
as pesquisas que a gente faz com vegetação, tá bom? Então, para cada um dos ambientes que a gente vai fazer uma coleta em ecologia, por exemplo, eu faço também a coleta do material botânico. Para quê? Para que ele possa subsidiar as minhas pesquisas, tá? Isso é muito importante. Pode seguir? Então, essa coleta da vegetação, né, vai me ajudar, enquanto pesquisador, a identificar a formação vegetal. Eu poderei dizer, né, olha, nós estamos em uma área de cerrado, de mata atlântica, de vegetação de mangue, de vegetação de igapó, né, na floresta amazônica, nós estamos aí em uma vegetação de ribeirinha, ou nós estamos numa mata seca, né? São todas terminologias para falar sobre uma formação vegetal. Então, por isso que é importante fazermos a coleta da vegetação também, né? Olha a aplicação disso, né? Se eu estou na Amazônia, isso implica diretamente no quanto, né, pode ser desmatado ou não, né? A região amazônica, se eu não estou enganado, o agricultor ele pode desmatar apenas 20% da propriedade. Quando a gente vai para o cerrado, se eu não me engano, pode desmatar 60%, 40% ou 60%. Posso estar enganado nos números, mas isso tem relação direta, né, com o tipo de vegetação que eu tenho e a quantidade de vegetação que eu posso tirar, né, que eu posso desmatar. E aí, a gente falando de desmatamento, a gente vê como esse desmatamento está desenfreado hoje no país, não tendo mais regras, né? Então, mais um ponto importante das pesquisas apontarem aí, né, onde a gente tem que fazer a recuperação daquilo que foi devastado por esse projeto de poder que a gente vê hoje, né? Então, disponibilidade de alimentos ao longo do ano, né? Se eu estou fazendo um estudo, por exemplo, sobre disponibilidade de alimentos para abelhas, então, quando eu faço um levantamento da vegetação, eu posso saber quais as espécies estão floridas em determinada época do ano, e se eu posso ter abelha ou não naquele período, naquele determinado lugar, né? Minuciosa caracterização do habitat, compreendendo estudo detalhado da flora e da estrutura da comunidade vegetal. Então, isso aqui é aplicado diretamente quando eu quero, por exemplo, fazer plantio para recuperar uma área degradada, né? Então, olha, quantas espécies eu preciso ter nesse determinado ambiente, né? Nessa formação vegetal. Por exemplo, uma formação vegetal pantaneira. Eu preciso ter 10, 20, 30 espécies. Qual a distância entre elas? Né? Então, tudo isso eu posso ter a partir desse estudo da formação vegetal. Pode seguir? Pode ir adiante, por favor? Só um minutinho que eu acho que tá travando um pouquinho, tá? Mas eu tô tentando passar aqui. Tudo bem. Sim, gente, vocês fiquem à vontade aí para colocar as perguntas aí do lado, né? Estamos à disposição, viu? Nessa figura aí, a gente traz um exemplo de cerrado, né? E aí, como é que a gente vê o cerrado, né? A gente vê o cerrado com diferentes fitofisionomias, né? Ou seja, desde campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado e cerradão. Geralmente, quando nós falamos em trabalhos de recuperação de área degradada para o cerrado, a gente acaba trabalhando com cerrado e cerradão. A gente sempre quer que o ambiente que nós estamos trabalhando, né, seja um cerradão. Entretanto, né, para o bioma cerrado, nós temos essas outras fisionomias, né? Então, é importante nós aprendermos também quais as espécies que compõem um campo limpo, né? Então, o campo limpo é importante, por quê? Porque aqui eu tenho
espécies muito diferentes daquelas que eu encontro no Cerradão. Isso quando a gente está falando de um ambiente a partir de uma visão linear. Tá? É claro que o ambiente cerrado, né, que o bioma cerrado, ele tem aí diferentes características, não só nessa linearidade que a gente está apresentando aqui. Tá joia? Pode seguir, por favor. Mais um. Aí, aqui a gente traz um outro exemplo, né? E aí, nesse outro exemplo, a gente inclui aqui a mata ciliar, ou mata de galeria, né? Onde nós temos aí árvores de grande porte que estão associadas aos cursos d'água, né? Então, veja que naquele outro modelo, a gente trouxe um modelo linear, mas aqui nessa outra imagem, né, a gente vê que não é bem linear assim. Apesar de a gente ter um componente vegetacional diferente, mas de acordo com a topografia, de acordo com a proximidade da água, de acordo com o tipo de solo, a gente vai tendo aí um tipo de vegetação. Então, por isso que é importante nós conhecermos qual tipo de vegetação tem associado ao tipo de solo, por exemplo. Isso vai nos ajudar bastante a recuperar uma área degradada quando nós estamos falando aí de cerrado, tá? Eu acho que aqui é importante a gente lembrar, gente, que para o Pantanal, por exemplo, no Pantanal eu tenho espécies tanto do cerrado, né, como da Amazônia, como na Mata Atlântica, do Chaco, né? Então eu tenho uma mistura de vegetação. Aí a coisa fica um pouco mais complexa quando a gente pensa em restauração ecológica de áreas degradadas, né? Pode ir adiante, por favor. E aí, quem é que estuda, né, esse tipo de atividade? Então, é a fitogeografia. Então, o que eu tenho de vegetação num local A, no local B, no local C, né? Trata-se da localização geográfica de elementos de vegetação, desde aquelas grandes formações até a área natural de ocorrência de uma determinada espécie, né? Pode ir adiante, por favor? Por exemplo, quando a gente fala de fitogeografia, e aí a gente lembra do piqui, né? O piqui é uma espécie característica das áreas de cerrado, tá bom? Então, quando eu falo, olha, piqui, né? Piqui, a gente já está associando as áreas que são típicas de cerrado, tudo bem? Pode ir adiante? Essa outra espécie, né, Qualia grandiflora, que é chamada popularmente de pau-terra, ela é muito comum também no cerrado. Pode ir adiante. Aqui eu tenho a castanha do Brasil, né, Berthollia excelsa. Essa já é uma planta exclusiva da floresta amazônica, né? Então, se a gente fala da castanha do Brasil, muitos chamam de castanha do Pará, né? Mas é interessante porque chamar de castanha do Brasil, porque o país que mais exporta castanha, né? Nesse caso, a Bertholletia excelsa, é a Bolívia, né? Por quê? Porque o acesso às florestas onde tem a castanha é mais fácil pela Bolívia. Então, a Bolívia acaba, né, exportando muita castanha e o Brasil aí vai ficando em segundo, terceiro lugar, né? E poderia ser o primeiro. Tá joia? Então, acho que é bom marcarmos aí o território, né? Colocar que é uma planta muito característica da floresta amazônica brasileira. Tá joia? Adiante, por favor. Agora, né, novamente, para o Pantanal, e aí a Damoli fala, né, que o Pantanal ele é uma composição de espécies de diferentes biomas, tá? Então, e além de ter diferentes biomas, a gente tem as plantas aquáticas que compõem, né? Então, é uma complexidade um pouco maior aí quando a gente fala de vegetação, né? Que a gente não tem uma exclusividade, né? A gente tem muitas espécies de vários biomas que são encontradas no Pantanal. A gente encontra na literatura também chamando, né, de uma encruzilhada fitogeográfica, né? A professora Solange,
que me apresentou esse termo, né? Vamos lá, por favor, adiante. Isso, então, veja só, né? Então, aqui o mapa dos biomas brasileiros, né? E aí, quando a gente chega para o Pantanal, ele tem aqui, por essa posição geográfica, né? Ele tem contato com vegetação, tanto da floresta atlântica, né? Como Mata Atlântica, como também do Cerrado, né? E, óbvio, também, como a gente tem acesso aí a outros países, né, pelo Pantanal, a gente tem influência de outras vegetações também na composição florística do Pantanal. Tá joia? Pode ir adiante. Nessa complexidade de vegetação do Pantanal, a gente consegue ver esse gradiente, né? Esse gradiente que vai desde a área úmida, né, que em determinada época do ano fica cheia, o Pantanal fica cheio, né? Até as áreas de serra. Então, aqui eu tenho um componente florístico bem característico, né, de área alagada. Vou para esse local onde tem uma transição até chegar na serra. Então, se vocês me acompanharem na foto aqui, né, do lado esquerdo do vídeo, vocês vão ver desde essas Vitória Régia, né? Aí, até chegar lá na serra, a gente vai observando que tem um gradiente de composição de vegetação diferenciado, né? Então, aqui eu estou dentro da lagoa, observando para a serra. Nessa foto à direita, ao contrário, né? Eu tenho aqui o assentamento Laranjeira, a sede do assentamento Laranjeiras 1, em Cáceres, e lá no final, onde está branco, lá no fundo, a gente tem a água, né? Então, eu estou aqui no pé da serra, né, nessa imagem à direita, e lá no final o Pantanal, né, a área alagada do Pantanal. Tá bom? Então, a gente consegue ver esse gradiente de vegetação no Pantanal sendo mudado, né, ao longo do espaço. Tá joia? E também ao longo dessas diferenças físicas do ambiente aqui, né, com a presença de água ou não, né? Tudo isso ajuda a mudar a composição florística. Tudo bem? Pode ir adiante, por favor? Então, algumas características locais podem, né, alterar a vegetação, como, por exemplo, a pressão antrópica, né? Então, as savanas aí que compõem o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, o fogo, ele pode alterar drasticamente, né, o que a gente tem na fisionomia. E isso a gente viu claramente o ano passado, né, que foi aí um fogo exacerbado no Pantanal, e até hoje o Pantanal vem sofrendo com isso, né? Para as áreas florestais, além do fogo, né, tem a extração de madeira que causa um efeito de borda muito grande, né, por conta da fragmentação. Então, a gente está vendo aí áreas imensas, né, tendo extração de madeira, inclusive denúncias muito graves de extração de madeira irregular na Amazônia, né? Eu não acredito, lógico, eu acho que é tudo tirado certinho, mas, né, a Justiça, né, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, pediu a prisão do atual ministro do Meio Ambiente, acusando-o de irregularidades, né? Vamos lá, só para não esquecer, né, gente? Temos que nos atualizar aí das informações que estão rolando. Pode seguir, por favor? Bem, então, a fenologia, né? A fenologia é o que eu falei, que é o estudo das fases, né, ou das fitofases em escala temporal, ou seja, a época de florescimento e frutificação. Então, veja agora, depois do que passou pelo Pantanal, né, o fogo que passou, destruiu tudo, os animais, eles estão passando fome. Então, quando a gente tem essa escala temporal aqui, de época que tem flor e fruto, a gente pode saber, né, como é que a gente vai agir para poder fazer uma suplementação alimentar para esses animais, né? A gente vê aí que tem muitas ONGs no Pantanal que estão ajudando, né, levando alimentação em áreas específicas para que os animais consigam, né, se alimentar.
Mas quando eu falo de micro-organismos ou de animais de muito pequeno porte, como abelhas, por exemplo, talvez, né, isso aí tenha sido um prejuízo que ainda a ciência não conseguiu calcular. Tá bom? Pode seguir, por favor. Uma outra... Pode seguir, por favor. Uma outra alternativa da gente fazer pesquisa em vegetação, né, é pelo diagrama de perfil. Pode seguir. Apareceu uma imagem aí. É que, a partir desse diagrama de perfil, a gente consegue, né, fazer uma estruturação da vegetação de acordo com a sua cobertura vegetal. Tá joia? Então, a gente consegue ver aqui, estudando, né, fazendo todas as medidas lateralmente, né, o que a gente chama de fazer a medida de acordo com o eixo X e o eixo Y. Né? Então, a gente consegue ver qual é o tamanho dessa copa, né, ou da copa das árvores de uma determinada localidade. Né? Além disso, saber a altura desse componente vegetal. Né? Então, a gente consegue estudar, né, e saber o que a gente chama de diagrama de perfil. Tirando uma foto, né, do ambiente, a gente vai saber como é que aquele ambiente era ou é, né, para poder, inclusive, subsidiar a recuperação de áreas degradadas, aí, caso seja a necessidade. Tá joia? Então, veja que a gente pode fazer todos esses estudos, né, em uma única coleta de dados. Né? Então, faço esse diagrama de perfil, eu faço a coleta da vegetação, eu meço, né, aqui, faço a aferição do perímetro da planta, pode ser na altura do solo, na altura do peito, a 1 metro, né? Cada um vai usar uma metodologia diferente. Mas é importante que, ao final da pesquisa, eu tenha informações relevantes que vai me dizer qual é o tipo de vegetação que eu tenho em uma determinada localidade, tá bom? Pode ir adiante, por favor. Posso também utilizar, né, parcelas. Pode ir adiante. Então, em uma determinada área de vegetação, pode ir. A gente pode implantar parcelas, tá joia? Então, eu tenho aqui uma grande área, essa área a gente pode implantar parcelas, pode ir. A gente traça uma linha, que a gente chama de transecto, e a partir desse transecto, a gente implanta as parcelas lateralmente a esse transecto, tá? O ideal é que a gente aleatorize essas parcelas. Então, com a moedinha, a gente pode fazer isso, né? Vamos iniciar pela direita ou pela esquerda? Aqui iniciou pela esquerda. Então, a partir da primeira, a gente vai alternando, tá? Ou, com a mesma moedinha, a gente pode, toda próxima parcela, né? Sorteou essa, à esquerda. Então, vamos sortear a outra. Então, sorteando toda vez para saber qual vai ser a parcela. E as medidas aí tem diferentes autores que defendem diferentes medidas para serem realizadas, né? É claro que, dependendo do tamanho ou porte da vegetação, eu posso aumentar, né, ou diminuir o tamanho das parcelas, tá joia? Pode seguir, por favor. Então, está aqui outro exemplo. A gente pode estar, né, aleatorizando de outra forma e também aumentando o tamanho das parcelas. Vai depender. Se eu for coletar numa área que a vegetação é muito adensada, tem muita planta por metro quadrado, então, se eu colocar uma parcela muito grande, eu vou demorar muito tempo para coletar uma parcela, né? Mas se a vegetação ela é de um porte maior e eu tenho poucas plantas por metro quadrado, então, o ideal é que eu aumente o tamanho das parcelas, tá joia? Em áreas de floresta amazônica, com regiões, né, de árvores muito, muito grandes, eu preciso ter parcelas maiores, tá? Pode ir. Se eu fizer, né, parcelas para coletar em área alagada no Pantanal, eu tenho que usar uma parcela pequenininha, né? Eu não posso usar uma parcela de 10 por 10, porque
né? Imagina quantas plantas serão coletadas numa parcela de 10 por 10 numa área alagada no Pantanal, né? Eu estou trabalhando, nesse caso, com a área alagada, eu vou trabalhar com plantas herbáceas, né? E aí a quantidade é muito grande, né? Pode seguir, por favor. E aí eu quero trazer um exemplo aqui, né, de uma pesquisa que nós fizemos lá no Projeto Laranjeiras, né, com a estudante Jaqueline. Eu fui orientador dela e a professora Solange foi a co-orientadora. Na verdade, Solange foi que nos orientou do trabalho todo, né, mas formalmente a gente coloca assim, vocês vão encontrar, esse é um TCC que está aí na UNEMAT, né, na universidade, na biblioteca. Pode seguir. Aqui, lá nessa área, né, nós fizemos parcelas. Então, primeiro, nós observamos o córrego e, a partir do córrego, nós implantamos parcelas do lado direito e do lado esquerdo do rio, né? Distanciadas 10 metros uma da outra, tá bom? E cada parcela foi de 20, né, 20 de largura por 50. Só que nós subdividimos em parcelas menores de 10 por 10. Tá? Então, são estratégias, né, que nós, pesquisadores, quando trabalhamos com vegetação arbórea, a gente faz para poder conhecer a vegetação em uma determinada área. Tá? Pode seguir, por favor. Uma outra técnica utilizada para coletar a vegetação é a técnica do vizinho mais próximo. Pode ir. Pode seguir, por favor. Isso, a gente volta na área de vegetação, né? Nessa área de vegetação, a gente vai implantar um transecto, pode ir. E aí, a cada X metros, né, a gente estica uma corda, né? Nessa corda, a gente vai pegar a informação da árvore que está mais próxima daquele ponto. Tá joia? Então, essa é uma técnica chamada técnica do vizinho mais próximo, tá? E é importante essa técnica para levantamentos rápidos, né? Quando a gente quer fazer uma pesquisa e precisa que essa pesquisa seja feita com rapidez, essa é uma técnica bem utilizada, tá? Inclusive, eu fiz essa técnica no Pantanal com o professor Juliano Ribas, né? Fiz com a professora Solange aí no Pantanal. Foi uma das primeiras técnicas que eu aprendi em fitossociologia. Pode seguir. Joia? Então, só especificando, né? A cada ponto, a gente faz a medida da espécie arbórea que tiver mais próxima, né? Pode seguir. Então, as vantagens. Tudo tem vantagem e desvantagem, né, gente? A parcela, né? É um trabalho demorado, cansa bastante. Indivíduos que tocam as bordas da parcela, né? Quando você faz a parcela, passou uma linha, aí a planta fica fora da parcela ou dentro da parcela, né? Então, tudo isso você tem que planejar antes e colocar na sua metodologia, né? Tamanho da parcela, eu faço parcela grande, parcela pequena, né? Como que eu vou seguir, né? Então, sempre você tem que pensar bem antes do seu projeto, né? Para depois, quando chegar em campo, você não se deparar com problemas de coleta de informações, tá joia? Pode seguir. A vantagem, né? Apresenta maior representatividade dos adultos, distribuição aleatória das parcelas na área amostral, né? Então, assim, a vantagem é que eu consigo ter uma informação muito melhor da vegetação, tá joia? Pode seguir. A desvantagem, né, da técnica do vizinho mais próximo, no caso de agregação de indivíduos, né? Ou seja, se eu for na área para coletar e eu tenho áreas que os indivíduos ou que as plantas estão muito próximas uma das outras, isso aí vai ser um problema, né? E se eu quiser a informação das plantas como um todo na área de coleta, né? Isso também vai trazer limitação para a gente, tá? Pode seguir. A vantagem, né, é o que eu falei antes, é a questão da facilidade e rapidez na aplicação, né? Então, se eu quero ter uma informação rápida daquele ambiente, a gente faz essa técnica que ela vai dar essa resposta rápida, tá?
Pode seguir? Agora sim, gente, para ir para campo, né, eu acho que é fundamental que a gente se preocupe com a gente também, né? Com a roupa que a gente vai utilizar, com o manuseio do material, né? Eu tenho que estar com o material bem cuidado, né? Eu tenho que ter clareza do que eu vou precisar em campo, né? Eu preciso fazer manutenção dos meus equipamentos. Um exemplo, eu preciso de trena no campo. Aí a minha trena estraga e no próximo campo eu esqueci da trena que quebrou. E aí? Você já está no campo e a sua trena quebrou, né? Como é que vai fazer? Muitas vezes esses campos são longe, né? Como é que você vai voltar na cidade para comprar outra trena? Andar 300, 400 quilômetros, como já aconteceu com a gente, né? De ir de Cáceres até Vila Bela da Santíssima Trindade. Se a gente não tivesse com todo o material organizado, poderíamos ter um campo perdido, né? Não foi o caso. Sempre a gente teve esse cuidado e nunca tivemos esse problema, né? E nós fomos muitas vezes a campo em Vila Bela, por exemplo, né? Verificar os materiais e equipamentos para coletas antes das coletas. Então, qual é o ideal? É eu fazer uma listinha dos materiais que eu preciso e conferir. Trena, está aí, facão, está aí, podão, está aí, prensa, está aí, tudo eu tenho que fazer uma listinha e aí eu vou contabilizando se o material é suficiente em número, né, para aquilo que eu estou me propondo a fazer e se está de forma adequada, né, para ser utilizado. Tá joia? Pode seguir? Apesar da gente ter todas essas técnicas que eu falei até agora, que são técnicas de campo, que envolvem, né, uma coleta direta da vegetação, eu posso também acessar a vegetação através de estudos em etnobiologia, né, que é o conhecimento tradicional sobre a biologia. E, em específico, pode seguir, a gente vai falar de etnobotânica, né? Então, quando nós fizemos o trabalho Laranjeiras, né, a gente fez várias técnicas, né, de coleta de vegetação, através de estudos com técnicas de parcelas, né? Mas a gente também teve lá quem fez o trabalho etnobotânico. Então, o que a gente conseguiu coletar na vegetação nativa foi a partir de técnicas, né, de parcela. Agora, o que tinha dentro dos quintais dos camponeses e das camponesas? Aí a gente teve parcerias, né? Na época foi a professora Maria Antônia e a Thaís, né, que fez mestrado com ela, que fez esse levantamento, tá joia? Então, é importante a gente saber que tem outras formas de chegar à vegetação, ao nome, né, das plantas e as plantas, que não seja só por técnicas específicas, como eu coloquei anteriormente, né, técnicas de coleta mesmo. Pode seguir? Então, a gente tem o que a gente chama de etnobotânica, né, que é a interação entre os homens, né, e as pessoas e as plantas, e aí a gente vai até essas pessoas e pergunta para elas sobre o componente vegetal que as circundam, tá joia? Pode seguir? Hoje a etnobotânica, né, ela está bem, a etnobiologia, ela está muito mais avançada do que essa relação direta, né? A etnobiologia, ela veio além dessa relação ou do conhecimento tradicional sobre plantas, ela está indo, inclusive, falar sobre evolução, né? Então, a evolução desse conhecimento sobre plantas, né? Isso é muito interessante. Uma outra alternativa, né, é a etnoecologia, e da mesma forma que a etnobotânica, a etnobiologia, a etnobotânica, ela busca a interação do homem com as plantas, né? E a etnoecologia, né, ela busca aí, né, estudar os conhecimentos, crenças, sentimentos, comportamentos, né, que intermeiam as interações entre as populações humanas, né, e o meio ambiente. Tá joia? Então, tudo aquilo que está relacionado com a interação homem, meio ambiente, planta ou animal, a gente estuda aí pela etnoecologia, tá bom? Pode seguir?
Bem, gente, eu gostaria de agradecer, né? Por último, agora a gente falou de etnobiologia, falou de etnobotânica e etnoecologia de uma forma mais rápida, né? Mas é interessante a gente saber que nós temos mais de uma forma, né, de chegar às informações sobre as plantas, tá? Eu quero agradecer ao Instituto Gaia, quero agradecer ao NEMAT, né, que sempre tem me convidado para participar das atividades que vocês fazem, né? Agradecer aí na pessoa da professora Solange, da professora Alessandra, né, que a gente vê que tem um trabalho muito importante no Pantanal. Agradecer a todos e todas os colaboradores, né, que estão com a gente aí, os estudantes, e a gente tem um prazer muito grande de retornar à nossa casa, né? Obrigado, e novamente fazendo aí a propaganda do Laboa, né, a gente está nessa luta por difundir um bem viver para todos nós, tá? Obrigado e boa continuidade de evento aqui. A gente que agradece, Fernando, muito gratos pela sua apresentação maravilhosa, e também agradecemos ao Laboa, que você também contribui lá, né? E lembrando que você ainda é do Gaia, né? Realmente ajudou a fundar, né? Lá no começo, né? Com nossos professores, professora Solange. E, assim, gostaria de, além de te agradecer, lembrar que está acontecendo um ato simbólico na Praça Barão, em Cáceres. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então, de alguma maneira, estamos presentes, não do modo como gostaríamos, né, devido à pandemia, mas temos uma distribuição simbólica, né, de mudas, sempre que a gente faz. Então, quem depois tiver a oportunidade, estiver em Cáceres, passa lá, pegar sua muda. Com restauração, essa metodologia que eu já vou passar para o senhor Zé, eu acho que ele não está ouvindo direito, tá, pessoal? Agora o senhor Zé já começou a apresentar. Obrigada, Fernando. Tá joia, obrigado. Quando a gente ouve um professor e a professora Solange e o professor Zé Ricardo, isso enche a gente de conhecimento e de esperança, porque o trabalho prático, ele é muito bom e é necessário, mas tem que ter metodologia, tem que ter conhecimento científico para que você possa estar organizando melhor os seus trabalhos. Eu aprendi muita coisa com o professor Solange, com a professora Solange, com o professor Zé Ricardo, com o professor Fernando e com o professor Rodrigo também, que foi meu professor. E na minha formação do bacharelado, eu aprendi com o professor Rodrigo muita coisa a respeito da restauração ecológica e a respeito da estrutura e da comunidade vegetal e a florística. É isso e eu uso isso aí nos meus trabalhos para que eu possa desenvolver. A partir do momento que eu aprendi a lidar com essa questão, foi muito fácil. Senhor José? Oi. O senhor pode falar um pouquinho mais alto? Está saindo bem baixinho aqui para a gente. E o senhor consegue ver a apresentação? Eu já estou projetando a apresentação do senhor. Então, a produção de muda, né? O senhor pode falar um pouquinho mais alto ou colocar o celular um pouquinho mais perto? Eu gostaria de falar, estou falando alto e não estou conseguindo. Tá difícil. Tudo bem. Mas, para mim, é uma honra muito grande ter tido a oportunidade de aprender com esses professores magníficos, que é a professora Solange, professor Fernando, professor Rodrigo, foi que me ensinou a metodologia de trabalhar com restauração de nascente. E eu, com esse trabalho que eu venho desenvolvendo na comunidade, eu faço questão de aplicar um pouco dessa metodologia, porque sem esse trabalho, sem esse conhecimento científico, fica muito difícil trabalhar com restauração de nascente. Já está na hora de apresentar? Como vai ser? Fique à vontade, seu Zé, sua apresentação está projetada.
Estamos te ouvindo. Ah. Então, eu fico preocupado em falar quando falar de apresentação, é mais assim um bate-papo mesmo, né? Que eu fiz a gente está fazendo trabalho ainda até hoje de restauração, de produção de muda, e eu gostaria de estar falando um pouco, tem esse slide, que eu gostaria de estar falando um pouco dessa questão da produção de muda para restauração de nascente. Pode passar. Oi? Sim. Então, quando a gente vai fazer produção de muda, o primeiro passo tem que ter semente, né? Então, a gente vai fazer as coletas da semente, mas a coleta de semente é como o professor Fernando disse, tem que ter uma metodologia para a coleta de semente. Primeiro, você não deve fazer uma coleta de semente de uma arbórea só. Tem que ser várias arbóreas por causa da biodiversidade genética e também principalmente conhecimento do local ali, que nem o professor Fernando acabou de dizer aí na apresentação dele. Porque se você vai fazer vai fazer uma restauração de uma nascente numa área de cerrado, se você colocar as arbóreas lá da Amazônica, tipo assim, você vai colocar uma arbórea que é da Mata Amazônica e ela não vai desenvolver bem lá no cerrado. Então, você tem que conhecer a característica do local, né? E as condições também da vegetação, tipo arbusto, arbórea, herbácea, né? Porque no cerrado, às vezes, um cerrado formado, ele tem muitos anos ali e a formação dele é aquela. Aí você que vai querer mudar aquela vegetação, não tem como fazer esse trabalho, porque não vai desenvolver, as mudas não vai sair de acordo. Pode passar. Alô? Oi? Sim, seu Zé, estamos vendo, te ouvindo. Aqui, essas fotos representam aqui quando a gente estava fazendo um trabalho de restauração, no projeto que a professora Iqueda coordenou, a gente estava aprendendo a trabalhar com a restauração de nascente, e aí esse viveiro aqui é o viveiro da Unemat, né, da área de biologia, que a professora Solange desenvolveu, né? Então, a gente, nesse trabalho, foi feito um levantamento florístico lá da área, fitossociológico, para conhecer a vegetação, e as mudas foi preparada de acordo com aquela região, né? E muitas sementes foi coletada lá na região mesmo, que é para não dar diferença da estrutura da comunidade vegetal. Então, quando o professor Fernando fala da metodologia e levar em consideração a vegetação local, é isso, gente. Produção de muda tem que ser feita com sementes coletadas lá naquela área onde você vai fazer a restauração, para que haja um desenvolvimento melhor da vegetação. Pode passar. Pronto. Esse trabalho, aqui nós estamos fazendo coleta de semente numa região lá da comunidade das Botas, no município de Araputanga, porque nós estamos desenvolvendo um trabalho lá de produção de muda para esse ano ainda em dezembro, janeiro e até no outro ano, a gente fazer um trabalho na restauração das vossorocas lá, que nada mais é do que umas nascentes também, onde houve uma estrada mal locada
e causou muitas erosões, um processo erosivo muito grande, que as ravinas, formou várias ravinas, e essas ravinas já se tornou vossoroca, né? Então, um trabalho lá, a gente não deve estar colocando máquina sem um trabalho de conhecimento de engenharia, então, o que nós estamos fazendo lá é um trabalho de tentando fazer uma regeneração sem atingir muito a questão do solo. Então, a gente optou por fazer o isolamento da área e trabalhar ali na área próxima da vossoroca, sem o uso de máquina, a não ser para tirar enxurro, mas assim mesmo com trabalho, com conhecimento de engenharia, né? Vamos ter os técnicos da engenharia para estar auxiliando na questão da estabilização do solo. Aí nós fizemos uma coleta de semente de algumas espécies que saem na área úmida, que é o buriti. Ele vai ser introduzido bem mais próximos da nascente ali e dentro da vossoroca, porque as vossoroca, ela já, como vocês sabem, a vossoroca ela atingiu o lençol freático, mesmo que ela se tornou uma nascente, na verdade, né? Com o afloramento do lençol freático, ela passou a ser uma área muito úmida, bem hidromórfica. Então, nós temos que colocar espécies que saem naquela área úmida. E o buriti é uma das espécies que tem mostrado um desenvolvimento muito bom nessa área úmida, nessa região. Pode passar, por favor. Oi. Pode passar? Aí está o viveiro de Araputanga, né? Onde a gente está fazendo fazendo os plantios, né? das sementes e muda de estaquia também, né? Tudo com o objetivo de fazer a restauração dessa área aí, que é essas vossorocas que aparecem aí, né? Nessa foto. São vossorocas enormes que muito difícil de ser restaurada, mas com muita dedicação e empenho de todos, né? Não só da comunidade local, mas também das instituições que têm nos auxiliado muito, têm nos ajudado, né? A Unemat, o FMT, né? A Unemat através da professora Solange, professor Zé Ricardo, e o próprio professor Fernandes, que tem dado um apoio muito grande, tem visitado essas vossorocas com a gente e tem nos orientado a fazer um trabalho para não degradar ainda mais. Nós temos um problema muito sério aqui nesses fragmentos de mata ciliar e fragmento dessa nascente, com a questão do efeito de borda. Através do vento, através do pisoteio de animais, né, nas bordas desses fragmentos, vem diminuindo bastante a vegetação desses fragmentos. E isso, com o isolamento da área, diminui um pouco esse efeito de borda, principalmente na questão dos animais domésticos, né? Os animais domésticos não tem como estar acessando a área, porque ele vai pisando, vai desagregando o solo, e esse solo vai se tornando suscetível o processo erosivo, né? Então, é assim que a gente vem agindo e tentando minimizar esses impactos negativos
que está causando muita perda de água na nossa região. É isso, né? Eu só tenho que agradecer, né, a oportunidade, e eu agradeço de coração a ajuda que eu tenho recebido dos profissionais, né, dos doutores, Solange, Queda, Zé Ricardo, professor Fernando, professor Rodrigo, e os colegas de trabalho também, né, que os alunos aí da Unemate, né, o pessoal da formação, do mestrado, do doutorado, que também é parceiro e tem contribuído muito com esse trabalho de restauração de nascente que a gente vem desenvolvendo aqui na comunidade, né? Nós iniciamos um trabalho de restauração de nascente, já chega a mais de 80 nascentes, mas é um trabalho que, se for levar, tem coisa prestada, tem várias atividades já prestadas nessas nascentes, algumas dependem muito do produtor, onde a gente bate na tecla muito que o produtor, o dono da área, tem que ser um parceiro número 1. Eles têm que ser o primeiro parceiro a gostar e querer fazer. Porque quando a gente faz um trabalho de uma nascente sem a participação do dono, do proprietário, dificilmente ele vai ajudar na manutenção, evitar que o gado entre. Tem casos já de restauração, que a gente fez um trabalho já de plantio de muda, de cercamento, e há produtor que já até tirou a cerca, deixou o gado entrar na área. Então, o primeiro passo é a sensibilização do produtor, né? Através da educação. A educação não deve ser só para aluno, tem que ser para o produtor também, né? Mas a gente fica feliz que tem alguns produtores que estão fazendo. Geralmente, essa restauração de nascente, ela acontece em área privada, né? Área tem dono, né? Eles acham que tem dono. Na verdade, são áreas de APP, que não é do proprietário, essa área é da União, é área de APP, área de preservação permanente, né? Mas o produtor, ele entende que está na propriedade dele, que ele é dono. Então, é por isso que haja a necessidade dele estar junto nesse processo de restauração, nesse processo de recomposição da vegetação e tal. E o professor deu um exemplo muito grande aí, que a gente, para fazer restauração de nascente, tem que ver, observar bem a biodiversidade, no sentido de só não vegetal, mas a biodiversidade no geral, os animais, os insetos e etc. Né? Tem que ter essa... Porque não existe restauração sem não estar vendo nesse sentido de biodiversidade, né? Mas é isso, eu quero agradecer aqui o apoio e a oportunidade, né, dos meus professores, dos meus colegas de trabalho aí, de estar dando essa oportunidade para a gente. Mas muito obrigado, um abraço a todos. E eu estou aqui, professor Fernando. Eu gostaria até que o senhor mandasse essa apresentação para a gente poder usar no nosso trabalho dia a dia, porque isso enriquece muito o nosso trabalho. E a gente às vezes passa batido com algumas coisas algumas coisas científicas, algum trabalho científico, e a gente vai querer fazer a coisa meio no peito, assim, e não funciona. Tem que ter o trabalho científico. Não adianta. Eu sou muito fã desse trabalho da professora Solange, porque ela usa muito a prática e o meio científico também, porque não adianta você fazer só prática, se não tiver o científico para comprovar, para observar, para pesquisar. Então, eu estou muito honrado de fazer parte desse grupo. Muito obrigado
a todos, professora Solange, professora Inúbia, professor Fernando e todos vocês aí, meus colegas de trabalho. Abraço, beijo. Muito grata, senhor Zé. Senhor Zé Aparecido é o nosso mestre de restauração, ele é nosso professor, ele que nos ensina a cuidar do viveiro, das plantas, das águas, das nascentes. Muito obrigado, seu Zé. O professor Fernando deixou a apresentação com a gente, e o professor vai deixar para a gente a apresentação, e a gente repassa para o senhor depois. Obrigada, seu Zé. Agora, o Irandi, ele também vai apresentar para a gente. Fica à vontade, Irandi. Bom dia a todos. Desculpa, mais cedo a internet caiu tudo e não tive como apresentar, mas vou estar apresentando agora. Está aparecendo, né? Sim. Então, gente, essa apresentação era para ter sido feita sábado passado, logo depois da apresentação linda da professora Alessandra Morini, né? Mas por causa da internet, que foi problema na cidade inteira, a gente teve que parar no final a live. E essa apresentação eu vou estar relatando as experiências que eu tive na construção de um viveiro, e ela é um projeto do Projeto Sangradouro, da professora Alessandra. Eu tive a oportunidade de estar estagiando com a professora Alessandra Morini pelo meu estágio de bacharel pela Unemate, e até então eu nem conhecia ainda o Instituto Gaia. Foi a partir daí que eu comecei os serviços, comecei a conhecer, começou todo o amor, né? O surgimento do projeto foi com a iniciativa foi com a iniciativa dos professores da Escola Municipal de Caxias, né? Eles viram um pouco do projeto lá do Laranjeiras e eles queriam também estar implantando na escola, porque eles viram quão é importante essa educação ambiental, né? Além da produção de mudas. E aí foi feito em parceria com outras instituições. O projeto Viver Educador da Escola Duque de Caxias tem como coordenadora a professora Alessandra. O local de execução a gente coloca como sala, viveiro, laboratório e escola, porque não é só o viveiro, é dentro da sala de aula, é em campo. O trabalho é assim do Viver Educador. Não é só a finalidade de produção de mudas, como a gente vem falando durante o curso, né? A área temática é meio ambiente, e ela contou com o bolsista que esteve construindo, que é o Claudemir, e contou como eu, como estagiário na época. E aí a gente realizou os métodos. A gente teve que escolher uma área que ficava dentro da escola, e também dentro dessa área a gente teve que escolher um local onde ficava com água próximo ao viveiro, porque senão não tem como ter irrigação, né? E aí outra questão que a gente pensou muito bem foi para construir o viveiro, teria que ser de uma forma como estava só eu e o Claudemir, teria que ser de uma forma que a gente ia conseguir construir. A gente não tem muita prática com a madeira, então a gente escolheu o quê? O bambu. O bambu é muito bom para a construção do viveiro, a gente conseguiu ver alguns projetos, e além dele ser bom, ele tem disponibilidade no nosso ambiente e ele não onera muito a construção do viveiro. Então a gente comprou várias tabocas de bambu de um senhor que mora próximo ao Unemate ali, e a gente pagava um valor irrisório, a gente pagou R$2 a cada
estaca de bambu. A gente podia ir lá e coletar o bambu. E aí, a partir disso, a gente viu um projeto de uma construção do viveiro e a gente adaptou ao que a gente conseguia fazer. Aqui está a foto que a gente foi coletar os bambus, a gente desfolhava ele, deixava só a parte principal. A gente escolhia sempre os bambus mais fortes para ficar como estaca dos 4 cantos, para ele ter uma maior resistência. O bambu, ele não é firme igual uma madeira, ele se movimenta um pouco, né? Mas aí a gente fez umas amarras no canto que deixava ele bem firme. E aí, desde o começo da construção do viveiro, a gente teve a participação das crianças da escola municipal, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro do viveiro educador. E aí, desde o começo, a gente já veio trabalhando as mudas com eles. E aí, quando a gente consegue juntar tudo isso, é isso que é o viveiro educador. A comunidade escolar leva em conta a sustentabilidade, o ambiente sustentável, é um processo contínuo que se deve fazer todos os dias, sempre procurando mostrar para a comunidade envolvida a importância que tem a conservação do meio ambiente. Então, do começo ao final, porque não acabou ainda, a gente paralisou um pouco por causa da pandemia, a gente sempre visa essa conservação do meio ambiente. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, então a gente deixa mais em foco esse ponto. E aí a gente teve como atividade, esse aqui é o TCC da Crisa, e ela fez germinação da semente da ata, e aí a gente mostrou para as crianças como que se pode colocar para germinar, cuidar. A gente acabou mostrando todo o processo que é da germinação da semente. E aqui dentro da sala de aula também é o nosso laboratório. Aqui a gente estava dialogando a gente sempre troca os períodos para a gente poder contemplar todos os alunos. Esse slide anterior foi no período matutino e esse aqui já foi no período vespertino. E a gente estava dialogando com as crianças sobre a importância dessas áreas verdes dentro da escola, dentro da cidade. E aí, teve até uma criança que comentou que sempre quando o pai dela chega lá na casa deles, e o carro fica para fora, eles procuram uma sombra para poder estar colocando o carro embaixo. Então, as crianças já têm o conhecimento, né, sobre essa importância que a gente tem das áreas verdes dentro da cidade, né? E aí, nesse sentido, a educação ambiental não deve ser limitada a um conteúdo específico ou uma disciplina específica, deve transitar em diversas áreas de conhecimento, sendo trabalhada independente da idade dos educandos, de acordo com o contexto, possibilitando a mediação e a construção do conhecimento em conjunto entre alunos e professores. Então, o viver educador ele é tão importante que ele sai de dentro da sala de aula. Então, a gente pode estar dando uma aula, fazendo uma aula com eles dentro do viveiro, a gente faz aula com eles em campo para coletar sementes, e aí isso tudo acaba fixando, eles acabam vendo isso tanto na teoria como na prática, e aí isso é o que mais fixa o conhecimento. E aí a gente acaba marcando o que vai acontecendo. Aqui foi outro dia que a gente já estava falando da importância da produção das mudas. Estava eu e o Claudemir e as crianças junto. E a Crisa falando da importância
do trabalho que ela fez de germinação da ata. E aí a gente consegue englobar isso tudo dentro do viveiro, né? Isso aqui foi o dia do plantio da escola. A gente fez o plantio e o mais importante, a gente dialogou com as crianças sobre a importância deles estarem cuidando as mudinhas que a gente plantou lá, porque é um serviço em conjunto com a comunidade escolar. A gente plantou junto e aí no decorrer do tempo, eles estavam, alguns alunos molhavam de manhã e outros à tarde para poder cuidar dessas mudinhas. E aí tornar a escola um ambiente mais verde, né? Para ficar um lugar mais gostoso para se ficar. A atividade do projeto envolveu a produção de mudas e o plantio de mudas de espécies nativas do local. E aí foi atuado junto com a proposta dos viveiros educadores. E aí a gente vê que o viveiro educador é um local de aprendizagem e proporciona uma convivência em um ambiente fértil para o desenvolvimento das atividades. Dessa forma, o viveiro educador é uma ferramenta que extrapola a função de produção de mudas, como a gente vem falando desde o começo. A diferença do viveiro educador para um viveiro florestal é exatamente essa. E aí a gente consegue ter uma ação coletiva e participativa da comunidade escolar, sensibilizando a todos, né? Para mim, o viveiro é tão importante, eu trouxe uma imagem que eu vou estar passando. Isso aqui foi quando eu estava coletando o material para a construção, o bambu. Minha filha estava com uns 8 meses, ela estava lá coletando comigo bambu. Então, o viveiro, para mim, é de suma importância, porque é um local onde minha família pode estar. Aqui já é minha filha com 2 anos e pouco, e a gente no viveiro aqui da Unemate, do laboratório do CARI. E meu pai ajudando no serviço. Então, para mim, o viveiro é um local familiar. Por isso que eu gosto tanto de estar nele. Isso aqui é a gente, no final do ano, até aqui as luzes de Natal, a gente despolpando o jatobá para fazer um plantio. Inclusive, algumas mudas que foram doadas agora foi desse jatobá que a gente plantou Natal. Essa aqui é minha avó com 86 anos agora, ela estava com 85, ajudando a despolpar o jatobá. Não é que a gente colocou ela trabalhar, não. Ela ficou perturbando a gente até que ela pôde ajudar a gente a despolpar, porque ela queria estar ali envolvida na atividade que a gente estava fazendo. E é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. Pirandi, obrigada pela sua apresentação. É bom ver essas experiências, né? A gente com esse contato direto. Agradeço, grata. Agora a gente vai para a apresentação da Elisângela, né? Elisângela, se você estiver pronta. Pronta? Pode ir. Quer que o projeto, Elisângela? Sim, vou querer. Então, bom dia a todos, né? De novo, aquela hora deu um errinho. Agora eu vou apresentar, falar um pouco do que foi feito na minha monografia.
com o trabalho de avaliação do efeito de tratamentos para quebra de dormência de sementes de muriri guianense. E a minha orientadora foi a professora Solange. Pode passar. Então, introdução, o Pantanal de Cáceres, né, que compõe o Pantanal mato-grossense, e se constitui de sub-regiões correspondente aproximadamente a 9,1% da sua área territorial, né, que é formada por várias paisagens, que a gente pode observar aqui no nosso Pantanal, e da bacia está localizada aqui na bacia do Alto Paraguai, na região sudoeste, Mato Grosso. Então, o muriri guianense pertence à família Melastanaceae e é popularmente conhecido como roncador, guriri, muriri, uriri, goiabarana. Lorenzi, 2009. Aqui, para nós, é mais conhecido como roncador, né? E é uma espécie arbórea nativa, presente no Pantanal. Ele mede de 5 a 7 metros de altura. E ele também pertence às florestas inundáveis, não só aqui o Pantanal, né, mas a área Amazônia. Ele está localizada também na Bolívia e no Mato Grosso, Rio de Janeiro, e tem ele está distribuído em vários lugares. Então, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar diferentes tipos de tratamento para emergência de sementes de roncador e produzir mudas para restauração de nascente. E esse trabalho foi, então, feito o material de pesquisa e desenvolvimento na cidade de Cáceres. O local definido para coleta foi aqui na próxima Baía do Malheiros, e foi coletada em diferentes matrizes, né? Aí a gente utilizou marcação para estar fazendo essa coleta, né? E aqui tem os pontos de coleta. Dá para ver os diferentes pontos, né, que foi coletado. E foi aqui na Baía do Malheiros, na parte esquerda, né? Foi coletado em 7 pontos. Coletamos esse fruto maduro. Pode passar, que aí tem umas imagens. Aqui são alguns pontos onde a gente coletou, né? Aqui a gente pode observar na imagem que ele é mais próximo à beira, onde a água, né? Tem uns que caem já diretamente na água. Pode passar, tem mais. Aqui dá para observar bem, ó, que ele já cai direto na água, então ele também serve de alimento para peixes, né? Aves e outros animais também. Aqui dá para ver bem o fruto, né? Quando verde, também quando ele está maduro, né? Ele está bem maduro, a foto dá de ver bem que ele é bem alaranjado. Então, esses frutos foram coletados para os tratamentos e foram coletados e retirados a polpa manualmente, lavados em água corrente e deixados secar por 48 horas em temperatura ambiente. Aqui a gente pode ver que foi feita aqui os diferentes tratamentos, né? Que foi a escarificação. Para cada tratamento foi usada 100 sementes, água quente, água por 192 horas, água por 96 horas e água por 48 horas, a retirada do pigmento e ela testemunha. E esses frutos foi selecionado manualmente, né, para garantir homogeneidade e a melhor qualidade da semente. E foi armazenada em saco
de papel craft, né, até o momento da semeadura, e o restante das sementes que sobraram foram armazenadas em BOD, que no total foram coletadas 2.800 e poucas sementes. Pode passar. Aqui estão umas fotos, né, do que foi feito, que aqui a primeira imagem mostra que foi lixada, né, a semente, foi, no caso, a escarificação, né? A segunda ali em água quente. A terceira imagem mostra, né, as horas em água, né, que foi 192 horas, 96 e 48 horas. E a outra imagem que está mostrando na mão, que é a retirada do tegumento. Então, foram avaliadas a porcentagem de emergência, o tempo médio de emergência, o índice de velocidade de emergência, e foi usado o programa BioStart, que aqui Oliveira et al. 2009. E para os resultados de discussão, os tratamentos foram monitorados durante 257 dias, e os resultados obtidos demonstraram diferenças entre esses tratamentos. Só passar. Então, aqui o gráfico 8, né? A porcentagem de emergência de sementes Muriri guianense. Aí aqui vai mostrar que a porcentagem dele, a maior porcentagem foi a imersão em água, né, com 17%, em 48 horas. O testemunho, que ficou 15%, e a retirada de tegumento, 14%. A gente pode observar que não houve assim, uma diferença tão grande da testemunha em relação aos demais aos tratamentos. Aí, em comparação a esse tratamento, tem o trabalho de Vasconcelos, 2010, que afirma que a coroa de frade, que é o Muriri epíquio, se manteve em água destilada por 24 horas e 48 horas, submetida à escarificação, ele teve um bom resultado na sua porcentagem de emergência. Já ele em água quente também teve a perca de índice de germinação. Como a gente pode observar aqui, o que foi colocado em água quente teve só 2%. Próximo. O próximo gráfico, o tempo médio de germinação das sementes. Então, aqui a gente pode observar também no gráfico que o que obteve o tempo médio menor foi a retirada do tegumento, né, que a gente retirou toda aquela casquinha em volta, né? E o maior tempo médio foi em água quente, que o 229 dias foi o tempo de observação, e o de retirada do tegumento demorou 139 dias. Aí pode-se observar que os tratamentos T6 apresentou, né, o tempo médio menor, e os outros resultados apresentou um resultado semelhante, né? Os dias... Pronto. Aí o gráfico 10 mostra a evolução na porcentagem de tempo médio de emergência, né, da semente de Muriri. Aí nesse gráfico a gente pode estar observando que o maior tempo, o médio foi em água quente, né, que está em laranja. O vermelho, quer dizer, o testemunho está em laranja. A retirada de tegumento está em preto. Imersão em água, 48 horas, em verde. Aí a gente pode estar observando aqui o que se manteve mais
Uma porcentagem de emergência foi a retirada de tegumento, que ela se manteve estável, né? O que é o pretinho, que ela vai sempre estável. E a gente tem como exemplo também o trabalho de Silva, 2019, foi feito com a sucupira, do tratamento de imersão de água e detergente e retirada de tegumento, foi o que teve melhor resultado. Pode passar. E no segundo plantio, em que as sementes foram armazenadas em BOD durante 90 dias, o experimento foi observado por 124 dias. E os resultados obtidos demonstraram resultado entre os tratamentos. Então, esse que foi armazenado na BOD também foi feito os mesmos tratamentos, né? Com essa diferença aí de 90 dias, né? Para a gente estar observando. Próximo. Então, aqui a gente pode observar que a porcentagem de emergência de semente, né? Aí a gente observa que o tratamento em água 192 horas apresentou melhor resposta positiva, com 17% em relação aos demais tratamentos. E a gente também pode observar aqui que a testemunha se manteve 15% a sua germinação em relação ao primeiro tratamento feito quando foi recém-colhida, né? E depois de 90 dias em BOD, então ela se manteve com a mesma taxa de germinação. Próximo. E o tempo médio de emergência de semente, Muriri, desse segundo tratamento, se deu, o tempo médio já foi assim menor um pouco, né, que a testemunha foi a que levou menos tempo para se germinar, que foi 95 dias. O que germinou no outro foi retirado de tegumento, que tinha sido menor no primeiro, já foi com 123 dias. Aqui todos os tratamentos apresentaram um resultado negativo em relação ao tempo médio de germinação, né, referente à testemunha, pois a testemunha obteve essa germinação em 95 dias, né? Então, os outros tratamentos já foram negativos, né? Os tratamentos, né, em relação à testemunha. Próximo. Aqui a porcentagem de germinação, comparando os dois plantios, né? O primeiro é em BOD, foram plantados, e o segundo, plantados logo e colhidos, né? Então, a gente pode observar que o plantado em BOD foi com 10% de emergência e o recém-colhido 12% de emergência. E tempo médio de emergência de Muriri em sementes em BOD por 3 meses e plantados recém-colhidas, também a gente pode observar que, em diferença de dias, a armazenada em BOD teve 110 dias e as recém-colhidas 183 dias. Então, a gente pode observar que o melhor foi depois de armazenados, né? Então, ela teve o menor tempo médio em relação às que foi plantadas recém-colhidas. Aí tem também comparação ao trabalho de Porto, Tchau, dias 18, avalia o tempo médio, são preferência os valores menores, o que demonstra maior uniformidade na germinação. Aqui, algumas imagens, né, mostrando o nascimento, né, de semente, da germinação, algumas fotos, que
também é lá no viveiro de educação ambiental do Anemat, né? E o laboratório de restauração ambiental, que foi plantado em canteiros de areia, né? As minhas sementes. Próximo. E a conclusão, os resultados desse trabalho demonstram que no tratamento das sementes em que houve a retirada de segmento T6, teve um menor tempo na germinação, sendo o tratamento mais indicado para superação de dormência da espécie, né? Mas, no entanto, sendo assim, necessita de mais testes para que possa contribuir para as condições de taxa de germinação elevada desses tratamentos, né? Da dormência, a quebra de dormência desses tratamentos, porque se a gente for comparar com a testemunha, não houve muita diferença, né? Foi muito pequena, então necessita de novos testes, né? Para estar tendo um resultado melhor, para ver o que mesmo possa vir a ser um tratamento eficaz para ter uma germinação mais rápida. Próximo. Aí algumas referências, né, do que foi usado. Elisângela, grata. E os agradecimentos, né, aqui dos colaboradores, que aqui tem a professora Solange, a minha irmã, minha avó, minha prima, Ellen, e o povo da faculdade. Todos que contribuíram, né, de alguma maneira. E é isso. Obrigada a todos. Grata, Elisângela, pela sua apresentação. A gente sabe que esses trabalhos têm a acrescentar muito, principalmente para quem trabalha com germinação, né? Quem quer entender mais sobre o assunto. Agora a gente vai passar para a professora Solange. Bom dia, gente. Enche de orgulho ver todo o trabalho que foi realizado pela equipe, né? Desde do Fernando, tanto tempo, né? Que já esteve aqui em Cáceres hoje, professor da FPB, professor nosso mestre, né? Seu Zé Aparecido, que fala que aprende com a gente, mas é ele que nos ensina. O Irandi, jovem restaurador aí, né? Eu me sinto muito parecido com a história dele, porque todos os meus trabalhos sempre foram feitos com um monte de filho atrás, né? Junto em todos os lugares que a gente ia, e o viveiro, de fato, é um lugar para isso, né? A Elisângela, que fez um trabalho corajoso aí, junto com o grupo que saiu para colher roncador e plantar, né? Eu lembro bem dela combinando com a Ingrid e todos mais. E as organizadoras aí do curso, da live, aí, a Danúbia capitaneando com Joyce, o Islene e o próprio Irandi. Então, vendo que as coisas, né, vale muito a pena, mesmo num dia como hoje, né? Hoje nós estamos aqui comemorando, deixa eu ver aqui, não sei se já está aparecendo a apresentação. Se tiver, vocês me avisem. Sim, professora. Sim, só colocar em tela cheia, professora. Então, hoje, comemorando, né? É uma comemoração, mas desde quando foi criado o Dia do Meio Ambiente, foi para chamar a atenção, né, para o nível de degradação, para o processo de degradação que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a live aqui, o Instituto Gaia, com o Viver Educador, que faz parte do Laboratório de Educação Ambiental e Restauração Ecológica, né, está na praça também, compreendendo que é um dia de luta em defesa do meio ambiente, né? Então, e nesse dia, de fato, nós, né, que fazemos parte
desses projetos todos, que hoje somam-se ao programa Umidade Sem Fronteiras, a gente não poderia deixar de esquecer do Elias Penha, né, que é o primeiro dia do meio ambiente, que ele não está aqui entre a gente, né, mas está lá, nos fios voadores, né, olhando e torcendo para toda a luta que a humanidade faz para conservar o meio ambiente seja fortalecida, porque, enfim, é a sobrevivência não só do planeta Terra, da biodiversidade, mas de toda a humanidade. Então, realmente é um dia muito importante de se lutar, né? E, de forma simbólica, né, o Instituto Gaia, junto com o Viver Educador, que faz parte do Laboratório de Educação Ambiental e Restauração Ecológica, está em parceria, né, na praça hoje, com o Centro de Direitos Humanos Dom Máximo Bienes, com a Dunemate, com o MST, com o Sinasef e com o Centro de Direitos Humanos Lúcia Gonçalves, né? E aqui a gente já coloca que até 11 horas vão estar sendo distribuídas mudas ali na praça, e nós temos como representante do Gaia ali, né, o nosso lutador, que é o João Ivo Pu, nosso vice-presidente do Gaia, representando essa mobilização para chamar atenção, né, que é um dia de lutar. E aqui, só relembrando, né, eu coloquei até aqui que muita gente que está no curso hoje, né, participando do curso, tanto ministrando, né, tá o Fernando, engraçado que a gente conheceu o Fernando bem jovenzinho, estudante de biologia, né, e aí eu vou falar que já estava mais jovem do que hoje, né, toda essa moçada aí, quem ministrou o curso e nós estamos aí com o Nilson, né, com o Genon, que junto com a Cleonice, e a Cleusa deve estar assistindo também o nosso curso, né? Mas também coloquei que o professor Zé Ricardo, que também deu o curso, ele é do grupo dos bastidores, que a gente tem que ter bastante para as coisas acontecerem, né? Então, ele que tirou a foto aí, mas se lembrando, né, que continua sendo de muita luta, mistura de academia e militância socioambiental, né, para as coisas saírem. Aqui também representando essa moçada mais jovem, né, que faz as coisas acontecerem, por exemplo, as mudas estarem hoje lá na praça, né, e toda essa parte do audiovisual e de pensar a estratégia de como as coisas podem acontecer. Eu vi aí a Maria Rita, né, no chat, eu acho que é de Nova Mutum, né, Maria Rita, colocando que quer fazer parte da nossa equipe, seja bem-vinda, né? A gente acredita, assim, que em diversos locais onde nós estamos, nós somos capazes de fazer essa rede de mobilização socioambiental, né, em defesa da humanidade também, né, quando a gente defende o meio ambiente, né? Então, aqui está representado por esses jovens, né, que vão de crianças, jovens da escola Duque de Caxias, de outras escolas, da universidade, os jovens que fazem parte dos projetos, que nós fazemos parte também, do Instituto Gaia, e até seu Zé Aparecido e seu Luiz, que fica também uma pessoa sempre que está ajudando, mas está lá no cantinho, né, dessa foto. Aqui ontem houve uma reunião das comunidades tradicionais, chamada pela Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira, né, a Cláudia Sala, que não dá para esquecer no dia de hoje também, né, junto com todos os seus representantes, preocupados com a restauração do Pantanal, né? Como será que nós podemos fazer essa restauração acontecer, né? A reunião foi muito proveitosa no sentido de que as comunidades sabem, conhecem o ambiente, e é a partir delas que essa restauração tem que acontecer. Então, está ali a foto da Cláudia representando tudo isso. E, por fim, seu Zé Aparecido, né, que nós já nem temos mais palavras para falar o quanto ele é importante, então, dos desenhos que a Benê
né, a partir de uma live que nós fez dos Elias Penha, que passou nesse último, que hoje não está presente no nosso último, nesse Dia do Meio Ambiente, também uma homenagem, né, a seu Zé Aparecido, que continua, né, agora está em uma nova jornada, trabalhando em Araputanga, e continua com esse trabalho de formiguinha, né, que é essa soma para que nós tenhamos mais Dia do Meio Ambiente, para que nós tenhamos mais força para lutar, porque nós sabemos, né, que desde a parte do enfraquecimento da legislação ambiental no Brasil, como de uma imensa proporção de responsabilidade da humanidade, nós estamos provocando mudanças climáticas que, se nós não revertermos, será fatal, né, para toda a humanidade. Então, é imprescindível que façamos o que estamos fazendo hoje, né? Tanto o trabalho de formiguinha, de plantar, de aprender a plantar, de somar os nossos esforços, quanto também de, em determinados momentos, sair para a rua para dizer que nós precisamos mudar essa realidade que está posta aí, né? Eu queria só colocar essas palavras no Dia do Meio Ambiente para que a gente não deixasse passar, né, batido, mas não passou de fato, porque os jovens do Instituto Gaia, Islene, o Irandi, Gabriel, né, e Joyce, que estiveram aí à frente da mobilização, junto com o professor João Ivo e todas as entidades que estão lá na praça, passaram os últimos dias planejando como distribuir mudas que devem ser plantadas, né? Elas não podem ser só distribuídas simbolicamente, mas que cada um que leve para casa plante, porque é assim, né, Maria Rita, que também nós somamos a nossa rede de conexão aqui. Então, é isso aí. Obrigada a todos que estão à frente, né, do curso, porque eu tenho vindo participar como palestrante, como hoje o Fernando, né, que para a gente, né, além de ser parte eternamente do Instituto Gaia, é também um companheiro de caminhada, né, para as coisas acontecerem também onde ele estiver, né, e a gente sabe que isso está acontecendo. E seu Zé Aparecido e todos que estiveram aqui hoje. Professora Solange, a gente, como sempre, agradece, né? Lembrando que a professora Solange, ela é coordenadora do curso, ela que nos orientou como fazê-lo, ela que é coordenadora do Viveiro Educador, que está lá na Unemate, no Laboratório Educare, transmitido aqui, né? Essas lives esse dia, o curso aqui pelo laboratório, e muita gratidão. Sem ela, a gente não estaria desenvolvendo este curso. Vou fazer alguns comentários aqui, pessoal, do que vocês enviaram aqui no chat. Nós tivemos alguns probleminhas no início, né, por causa da internet, o pessoal ficou aguardando. Agradecemos a todos que ficaram com a gente até agora. A professora Maria Rita, ela sempre esteve todos os dias aqui, assim como outros cursistas também, participando no chat. Ela agradeceu aqui o professor Fernando, que fez uma excelente apresentação, teve muito conhecimento transmitido. Temos aqui também o seu Genivaldo, ele externou aqui uma preocupação, ele colabora com a gente, né? Ele também pega mudas no viveiro, planta em alguns lugares na beira do rio, ele também está ajudando nesse processo, né? Ele é muito preocupado também com essas questões, e ele falou que a seca está chegando, e é uma preocupação para a gente, né? Essa seca que está aí, e a gente já viu que desde o começo do ano choveu pouco, né? Do que a gente costuma ver, até o mês de março,
E essas chuvas estão cada vez mais escassas, a gente já percebe, então isso causa uma preocupação, ainda mais diante dos incêndios que ocorreram ano passado, e a gente tem que lembrar uma coisa aqui, que hoje está sendo distribuídas mudas, como a professora Solange já falou, né, um gesto simbólico, né, plante uma muda em símbolo de uma vida, né, além da muda, né, que é uma vida também que está sendo plantada, a gente está se solidarizando com as vítimas da Covid, né, então já é o segundo dia do meio ambiente que nós estamos comemorando meio que distantes, diferente dos eventos que a gente fazia presencial há muito tempo, né, com o Instituto Gaia e outros parceiros, outras organizações. E a gente tem feito isso agora tudo muito restrito, né, no modo presencial e tomando todos os cuidados. E eu gostaria de lembrar o professor Zé Ricardo Castrilon, que ele também, desde o começo, ele iniciou o curso com a gente, ele sempre orienta, né, ele é nosso grande orientador aqui também, no viveiro, né, que nos ensina o processo de germinação, as técnicas, os métodos, ele também nos orienta bastante. E eu falei que outro dia no curso, nas falas dele, ele sempre muito sensível e ele nos mostra esse olhar, né, que cada semente que a gente joga fora é uma vida que poderia gerar outras vidas, e ele nos alertou a preocupação, assim como o seu Genivaldo, que nós estamos num tempo de seca, e para aquelas mudas que estão sendo doadas hoje na praça, teve todo um processo, vários ciclos, várias mãos. Então, várias mãos estiveram em algum momento, em algum processo, até aquela muda estar pronta para ser doada hoje. Então, para a gente, é muito mais que um gesto simbólico. É um pedaço da vida doada de cada um em cada processo. Há um que participou orientando, ensinando como faz, o outro participou coletando a semente, indo a campo, dedicou a sua vida, esteve ali com seus familiares, né? Professora Solange, professor Zé Ricardo vão lá, o Irandi com sua família, então é todo um coletivo envolvido para que a gente consiga que aquela vida brote e perpetue e dê seus frutos e complete o seu ciclo, assim como nós. Então é um processo muito bonito. Então a gente gostaria de lembrar isso daí no Dia do Meio Ambiente. Então que você que ganha aquela muda, a gente até fez um pequeno roteiro de como cuidar, né? A gente está em tempos em que precisa se reinventar e a gente lembrou desse detalhe, né? Que tem todo um processo para que ela teve que passar para estar ali. Então, para que ela continue crescendo, precisa de cuidados, assim como a gente se alimenta todos os dias, a gente, né, toma água, então ela precisa desses cuidados, apesar de muitas ali serem nativas da região, né, mas a seca, ela judia, né, como que o povo fala, então a gente precisa ter esse cuidado. Então, voltando aqui para os comentários, parabéns, Elisângela, parabéns, seu Zé Aparecido, o pessoal gostou aqui bastante do curso, Ingrid participou aqui bastante do chat com a gente, nossa companheira do Instituto Gaia, né? E é isso aí, pessoal, as perguntas destinadas aos professores que estão aqui no chat, a gente vai encaminhar para eles, tá? Depois vocês podem também, em caso de dúvida, entrar em contato com a gente, depois a gente vai colocar ali o e-mail do laboratório do CARI, unematiaducari@gmail.com, podem estar mandando dúvidas que vocês terem, e depois que a gente concluir, então, a aula de hoje, nós vamos estar disponibilizando para vocês o livro e a cartilha, né, com os resultados do trabalho do projeto Laranjeiras. Então, junto com o projeto Laranjeiras, surgiu o Viver Educador,
e a gente vai disponibilizar para vocês depois o link deles, né, o PDF, vocês vão poder tirar mais dúvidas de experimentos que aconteceram, alguns métodos que foram apresentados durante o curso. Então, a parte assíncrona do curso, vocês vão estar podendo tirar mais dúvidas aqui, né, dos trabalhos. Aqui tem todos os professores que estiveram conosco essa semana, a professora Alessandra, professor Zé Ricardo, professora Solange, seu Zé Aparecido, Fernando, entre outros tantos professores e pesquisadores e estudantes de graduação, pós-graduação, que estiveram junto no Projeto Laranjeiras. Então, é isso aí, pessoal. O Islene agora tem uns recadinhos para passar para vocês. Então, eu vou dar alguns avisos finais aqui. Nós chegamos ao último dia do curso. Foram muitos dias de muito proveito, né? Muito conhecimento que os palestrantes se disponibilizaram a estar aqui conosco, né? Então, foram manhãs muito boas, né? De estarmos juntos aqui. Então, a lista de presença e o conteúdo da parte assíncrona, como a Danúbia falou, que vão ser o livro e a cartilha vão ficar disponível na descrição do vídeo, então, logo após encerrarmos aqui, já vai estar disponível o link para acesso. E em até 60 dias, os certificados ficarão prontos e encaminharemos o link no e-mail dos inscritos, né, para que façam a emissão. Então, nós agradecemos, gratidão a todos os palestrantes de todos os dias, né? E os inscritos no curso também, né? A gente agradece a participação de vocês. E certamente nós teremos outros cursos, né? Futuramente, né? Se vocês gostaram desse, né? A gente vai fazer mais. Então, se inscrevam no canal do YouTube, deixe o like, né? A gente está começando agora, né, com o YouTube do laboratório, como a Danúbia falou, a gente está se reinventando, né, e essa é a maneira que a gente consegue alcançar mais as pessoas, né, então, eu aqui representando o Instituto Gaia, né, deixo a minha gratidão a todos, né, essa parceria com o laboratório, e até a próxima. Gente, eu queria estar lembrando também que, além do Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje também é Dia Nacional da Reciclagem. Uma coisa não anda sem a outra no mundo do jeito que está. Eu também gostaria de agradecer uma nova parceria do Gaia com o Instituto Educacional de Cáceres e o Laboratório Educare. E aí eu vou estar passando um videozinho aqui curtinho, que é em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, onde as crianças que vão estar passando, elas são as sementinhas carregando as mudas, como Danúbia falou para mim esse dia atrás. E aí logo depois estaremos encerrando, tá?